Bom dia, bem-vindo a mais um Caminhos, o programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Estamos já há poucos dias do Natal, esta quadra única que até aos campos de batalha traz paz na noite de 24 para 25 de dezembro. Multiplica-se o brilho das luzes e as expectativas das crianças quanto aos presentes que vão receber, apesar deste ano as famílias portuguesas verem reduzido o seu poder de compra. Mas será que Natal é apenas isto? Ou há de facto algo de muito especial nesta data que nem mesmo a crise pode ofuscar? Como é que no meio de tantas incertezas, falta de emprego, famílias desfeitas, ainda assim se pode ter razões para celebrar o Natal com esperança? É sobre este assunto que hoje vamos conversar no programa de hoje com a família Canito, que também vai partilhar connosco um pouco da sua história, da sua experiência transformadora. Connosco está então o pastor Pedro Canito e ainda a esposa Ana Isabel Santos, professora, ambos antigos cooperadores também do Desafio Jovem, uma instituição de apoio aos toxicodependentes. Então, muito bom dia, obrigada por estarem aqui connosco nesta manhã, para falarmos um pouco do vosso testemunho enquanto família, não só em relação ao Natal, mas o vosso percurso de vida. E se calhar podemos começar por aí mesmo. Quem é a família Canito? A família Canito nasceu há 10 anos atrás, quando eu e a Ana, apaixonados, nos casámos. E temos nesta altura duas crianças. Temos a Noemi com 7 anos de idade e temos o Tomé com 17 meses de idade. E basicamente é isso, é uma família que crê em Deus, que tem como principal propósito na vida servir a este Deus que nos salvou e que nos transformou. E é isso, Sara. O Pedro é pastor, não é? Está à frente de uma igreja evangélica. A Ana é aqui a cooperadora do Pedro, é também professora de português, não é? Como é que é cooperar com o marido no ministério? Às vezes há um bocadinho aquele conceito de que só o pastor é que está no ministério, mas isto não é só ministério, é uma vida dedicada a Cristo, não é? É uma vida, costumamos dizer que para o marido poder servir, para ele poder desempenhar o seu papel da melhor forma possível, tem que haver uma esposa que cuida das coisas, que cuida das crianças e muitas vezes também colabora em uma série de atividades, sim. A vossa história é muito interessante e nós vamos conhecê-la ao longo do programa de hoje, porque o Pedro, por exemplo, tem um passado ligado às drogas. A Ana Isabel, de alguma forma, também passou por esse mundo, não diretamente, mas para apoiar o irmão. E a verdade é que, a dada altura, conheceram-se, apaixonaram-se e seguiram em frente para ajudar outras pessoas, também com falta de esperança, a encontrarem motivos para sorrir, porque no fundo foi isso mesmo que vos aconteceu, não é? Vamos começar pelo testemunho do Pedro. Quem era o Pedro antes de conhecer Jesus? O Pedro teve um percurso de vida perfeitamente normal. Eu nasci numa família que me deu muito amor, tinha um irmão mais jovem, 3 anos mais novo que eu, mas era um desportista, um aluno razoável, cheguei a entrar até para a faculdade, mas a dada altura na minha vida eu abri algumas portas, como os cigarros, como um ou outro charro, mais propriamente o haxixe, para quem não conhece a terminologia, e a noite começou a fazer parte do meu cotidiano, até que quando dei por mim, eu que achava que nunca iria atingir-me, que eu é que estava no controle das coisas, quando dei por mim estava literalmente viciado e dependente das drogas. Esse era o Pedro antes de conhecer Jesus. E porquê esse mundo das drogas? Foi um escape? Sabe, eu acho que foi a curiosidade, o facto de eu se calhar ter sido um pouco reprimido enquanto adolescente. O meu pai foi um excelente pai, mas muitas vezes controlava-me. Ainda que a decisão foi minha, óbvio, a responsabilidade foi totalmente minha, mas ainda assim foi o querer conhecer mais coisas, o querer experimentar mais coisas que me levaram a esse precipício. E quando você percebeu que estava realmente aí por uma ribanceira abaixo, como é que aconteceu um mudar da história de vida? É muito interessante porque eu com 13, 14 anos, eu desde sempre, aliás, eu senti muito atraído pela pessoa de Cristo. Eu gostava imenso de ficar nos Natais e na Páscoa a ver filmes sobre Jesus, ainda que os meus pais diziam ser católicos, não praticantes. Eu nem sequer fui batizado enquanto criança, não fiz primeira comunhão, não fiz nada disso, mas desde cedo que eu senti um apelo interior da parte de Deus, eu não sabia que era da parte de Deus, para a pessoa de Jesus.
E com 13, 14 anos comecei a frequentar uma paróquia. Houve uma amiga minha que me convidou para ir para aulas de moral evangélica, moral católica, peço desculpa, e eu acedi. E com 14, 15 anos eu estava a frequentar uma paróquia em Santiago do Cacém, mais propriamente, e tive aí o primeiro contacto com a igreja, com Deus. Depois aconteceu alguma coisa menos boa, eu afastei-me. Entrei por esse tal percurso difícil das drogas. E esse percurso difícil foi de quanto tempo? Foi de cerca de 7 anos. Ainda é muito tempo. Foi muito tempo. Verdadeiramente aprisionado. Verdadeiramente aprisionado nos últimos 3, talvez. 3, 4. Mas andei a brincar com a droga durante outros 3 ou 4 anos. E pensava eu que brincava com ela, não é? Ela é que começou a brincar comigo. Até que um dia eu acabei por confessar aos meus pais, ao meu pai. A minha mãe já sabia há alguns anos, mas escondeu do meu pai. E o meu pai decidiu ajudar-me. Procurámos o meu avô e o meu avô tinha ajudado à construção do Desafio Jovem, e foi por aí que quando cheguei ao Café Convívio, que é um local de atendimento a toxicodependentes e famílias, falaram-me da pessoa de Jesus e fez todo o sentido. Eu percebi que, naquele instante, pode parecer estranho, mas eu percebi que aquele percurso sinuoso tinha-me conduzido a alguma coisa de boa, não é? Que foi a pessoa de Jesus Cristo. No fundo, Jesus foi aquela luz que vulgarmente nós dizemos a brilhar no fundo do túnel, o único que poderia ajudá-lo a libertar-se dessa prisão? Sem sombra de dúvida, até porque eu, naquela altura, quando entrei no Café Convívio, tinha, ali em Santo António dos Cavaleiros, tinha muita gente recuperada a atender e a assistir, para cima de 2 dezenas de pessoas. Então disse para comigo, se eles conseguiram, porque é que eu não vou conseguir? Então, com a ajuda de Deus, consegui, de facto. E o que é que mudou a partir desse momento? Mudou tudo. Porque eu tomei a decisão de ser um homem diferente. Estava farto de sofrer, de fazer sofrer aqueles que mais me amavam, de ter dado um rumo errado à minha vida, e decidi que ia ser, de facto, o homem que Deus me criou para que eu fosse. E com a graça de Deus, ao longo destes 15 anos, tenho conseguido, às vezes melhor, outras vezes pior, mas tenho conseguido, creio eu, que ser esse homem que Deus criou para eu ser. E esse é o grande segredo da vida, é nós realmente percebermos qual é o propósito pelo qual nós estamos aqui, a razão da nossa existência. E a vida não tem de ser um castigo, mesmo que estejamos ou não em qualquer situação de crise. A verdade é que Deus quer nos libertar de tudo isso e dar-nos uma nova natureza, como aconteceu com o Pedro, que a dada altura teve até a oportunidade de conhecer a sua bela esposa, não é? Já no Desafio Jovem. Nessa altura, a Ana estava também no Desafio Jovem a apoiar outras situações. Sim, portanto, eu conheci o Desafio Jovem através do meu irmão, que teve problemas com drogas, e, portanto, procurei um Café Convívio. Comecei a apoiá-lo, era eu que o levava, na altura íamos ao Porto, eu vivia em Aveiro, íamos ao Porto semanalmente, e eu comecei a interessar-me por aquele trabalho. Portanto, eu reparei que havia uma mesa de famílias, portanto, enquanto que a pessoa que tinha o problema com a droga estava a ser acompanhada, havia uma mesa destinada às famílias, e eu ia para essa mesa. Mas eu comecei a perceber que aquilo que era dito às famílias, que eu também sentia, eu já sentia isso, eu já estava a viver isso. Então eu própria comecei também a ajudar e comecei a colaborar. Gostei, senti-me desafiada e pronto, e tornei-me cooperadora. Entretanto, abri um Café Convívio em Aveiro, tornei-me mesmo cooperadora e comecei a frequentar, portanto, as atividades, os eventos, e foi nessa altura que nos conhecemos. É interessante a Ana dizer que, à medida que estava ali a acompanhar os trabalhos no Desafio Jovem, percebeu que aquela mensagem também era para si, porque, no fundo, todos nós temos essa necessidade de encontrar aquela peça que falta na nossa vida. É evidente que nem todos passamos por um percurso de drogas, e ainda bem que assim o é, mas seja qual for o nosso percurso de vida, todos nós precisamos em algum momento de pensar o que é que estamos aqui, para onde é que caminhamos, que mudanças é que precisamos de fazer na nossa vida, e em qualquer um desses momentos é bom saber que temos um Deus que nos ama e que nos perdoa do nosso passado, não é, Ana? Uhum. Tremendo, é tremendo. Porque, de facto, a Sara disse, e é verdade, é assim, eu tinha aquela situação com o meu irmão, estava lá para o ajudar
mas de facto eu preciso de Deus como outra pessoa qualquer, e eu precisava do mesmo Deus que ele, não é? E o facto de poder também ajudar outras pessoas, o facto de poder transmitir, no fundo era a esperança que eu tinha, porque eu levava-o ali porque acreditava que era um caminho e que Deus estava nesse caminho. Então procurei também transmitir essa esperança a outros que estavam ali até um pouquinho, alguns incrédulos, alguns pais, alguns familiares incrédulos, mas será que Deus faz mesmo sentido? Será que Deus vai? Ele não quer saber disso para nada, Deus não pode. Mas pronto, eu estava ali e também ajudei, mostrei que pode, então pode comigo, pode. E a Ana também passou por um momento muito complicado da sua vida, mais recentemente, que foi um grande acidente de automóvel, e o estar aqui connosco hoje é um verdadeiro milagre. É um verdadeiro milagre. Eu acho que, é assim, se não for todos os dias, haverá alguma exceção, mas eu, por norma, todos os dias agradeço a Deus a oportunidade de estar viva, porque eu já tinha fé, não é? A minha história é muito diferente da do Pedro. Eu com 6 anos comecei a ir à igreja, comecei a ter contacto com Deus, fiz muitas atividades na igreja, etc., ao longo da minha juventude, e pronto, e estávamos casados, já servíamos na igreja, mas de facto eu entendo que há momentos em que parece que há uma prova, não é? Há uma prova que vem à nossa vida, como se fosse um teste. E aí percebemos, mas eu amo mesmo Deus, será que eu estava a amá-lo mesmo? E na altura em que me aconteceu esse acidente, em que eu tive esse acidente, eu estava a passar por um tempo de alguma frieza, de alguma mornidão. Algumas dúvidas que não entendia temos, porque é que, portanto, eu estava longe de casa a trabalhar quase a 200 km e não percebia, mas porquê? Mas eu até não tenho portado mal, mas eu não tenho feito, mas onde é que está o erro? Onde é que está a falha? Não é? Porque é que eu estou tão longe? E aquilo foi andando, continuando, e eu entrei numa espiral. No fundo é assim, uma espiral, aliás, de desgosto, de angústia, de tristeza. E no dia em que eu tive esse acidente, apesar de, no primeiro momento, o primeiro impulso que eu tive foi lamentar-me, se bem que eu não tinha muita força para fazer fosse o que fosse, mas foi lamentar-me a minha situação, mas porque é que eu estava assim, e não sabia exatamente o que é que me ia acontecer, mas o facto de eu saber que, pela boca dos próprios médicos, que eu estava ali viva por milagre. E quando conheci toda a história, portanto, o médico que me atendeu, ele contou toda a história, ele perguntou-me: você acredita em Deus? Eu disse, meia zonza ainda, acredito. Ele disse, olha, levanta os braços ao céu, olha, isto não era para ser assim, não era para estar aqui viva, não era para estar viva. E nessa altura foi um flash. Eu disse, Deus, perdoa-me. Eu estou a perceber que tu me queres ensinar alguma coisa. E realmente, pronto, tem sido uma caminhada. Agora as coisas estão muito diferentes. Recuperei quase tudo, não é? Há algumas coisas que já não darão para recuperar. Mas foi um processo depois de recuperação lento e difícil. Mas sinto que também houve não só uma recuperação daquela fé em Deus. Não só eu creio porque eu vi, porque li, porque acredito. Não, eu creio porque eu experimentei. Eu senti o amor de Deus no meio daquele caos, daquele carro todo rebentado e a arder. Pronto, apesar de eu não tive a percepção de que ele estava a arder, mas no meio de todo aquele caos, eu senti Deus ali e Ele tem estado comigo. E esse é o maior desejo de Deus, é que nós o possamos sentir por experiência própria, vivo, a ajudar-nos, a cuidar de nós, mesmo no meio das tribulações. Ele está lá. E não adianta saber isso apenas porque nós lhe estamos aqui a dizer na televisão, ou até porque lê na Bíblia, mas para que você possa verdadeiramente conhecê-lo por experiência própria, há que dar também passos de fé. E muitas vezes o sofrimento, infelizmente, ou talvez felizmente, são excelentes oportunidades para isso, porque Deus também transforma o mal em bem, como nós ouvimos aqui as histórias da Ana e do Pedro. E o Pedro há pouco focava isso, não é? Claro que aqueles 7 anos de droga são de lamentar, mas foi esse o trampolim, digamos assim, a ponte para chegar ao conhecimento de Jesus Cristo. Traduzindo isto para os tempos difíceis que as famílias portuguesas estão agora a atravessar, em tempos de crise, este momento não tem de ser o fim, pode ser uma oportunidade para conhecer verdadeiramente o poder restaurador de Deus? Sem sombra de dúvida. Eu creio, Sara, que tem muito a ver com os óculos que nós colocamos diante das circunstâncias que se nos apresentam. Porque não podemos escamotear que o tempo que vivemos, falando da crise, e está aí muito instalada essa mentalidade, e são factos, não é?
que está aí, que é difícil, que tem colhido as pessoas até com alguma surpresa, tal a dimensão do sucedido. Mas eu creio firmemente que aquilo que está a acontecer tem a permissão de Deus, não estou a dizer que é de acordo com a vontade de Deus, mas tem a permissão de Deus para que tudo aquilo que na nossa vida, na vida de cada um de nós, tudo aquilo que é abalável, que possa ser abalado na nossa vida, seja de facto abalado, tudo aquilo que é acessório, que não é fundamental na nossa vida, possa ver-se esfumado, e para que percebamos, olhemos para dentro, olhemos se calhar mais para dentro de nós mesmos e percebamos aquilo que é essencial e aquilo que não podemos dispensar, não é? Aquilo que é fundamental na nossa vida. Eu creio que Deus está a trazer-nos a todos nós a esse lugar, não é? E claro que há esperança, claro que há um futuro risonho adiante de cada um de nós. Mas para isso nós precisamos de encontrar o caminho, não é? O caminho certo para seguir. E nós queremos, por causa da nossa fé, das nossas convicções, nós queremos que esse caminho é Jesus, não é? Que a vida, que a melhor vida que podemos viver é a vida onde Cristo é Senhor, onde Cristo governa, onde é Ele que governa os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas motivações. E eu creio que se esta crise for encarada com os olhos certos, com os óculos certos, ela pode ser, sim, um trampolim para a nossa vida melhorar e não o contrário. E é interessante pensarmos que o próprio Jesus Cristo nasceu há cerca de 2000 anos em Belém, nós sabemos, e não foi num palácio rico, antes pelo contrário, foi numa humilde estrebaria, mas mesmo assim os próprios anjos foram ao encontro dos pastores. Está na Bíblia o relato, se quiser conhecer melhor, por exemplo, nos Evangelhos de Mateus e de Lucas. E os anjos anunciaram aos pastores: eis que vos trago novas de grande alegria que serão para todo o povo. É que na cidade de Davi nasceu Jesus, o Salvador. Estas novas de alegria, estas boas notícias, hoje também seriam notícia de primeira página, continuam a ser novas de grande alegria também para o povo português? Eu creio que sim. Como foi na minha vida, na minha família, eu falo, por exemplo, dos meus pais. Não é? Os meus pais conheceram também Cristo por causa do drama que nos bateu à porta com a minha toxicodependência. E eu creio muitas vezes que aquilo que está a acontecer é que as pessoas não têm os seus ouvidos atentos às boas notícias do Evangelho. E nós, como igreja, como filhos de Deus, como aqueles que amam a Deus e que sabem que Ele tem a solução para a vida de cada um, porque Jesus é de facto o melhor para o homem. O Desafio Jovem tem um slogan que eu gosto muito, que é que Jesus é a solução total, não é? Para o homem total. Não é? Então, se as pessoas estiverem dispostas a ouvir e a querer e a entregarem-se a este Deus maravilhoso que as ama, que deu o seu Filho, não é? Jesus nasceu, mas viveu, mostrou quem era Deus, mostrou o amor do Pai pelas pessoas. Jesus era alguém que abraçava aqueles que ninguém queria abraçar. Jesus era alguém que se preocupava com aqueles com quem mais ninguém se preocupava. E ainda hoje é assim, não é? Ainda hoje Jesus está preocupado com as pessoas, mesmo com aquelas que acham que ninguém olha para elas, que ninguém se preocupa com elas, que ninguém sabe a sua condição, mas não é verdade. Jesus está preocupado, Jesus sabe a condição de cada um, e eu oro para que as pessoas de facto olhem e ouçam aquilo que Jesus e que a palavra de Deus, a Bíblia, tem para ensinar e para dizer a cada homem. Esta é a verdadeira boa notícia do Natal, muito mais do que o Natal comercial, muito mais do que a árvore de Natal, os bonecos de neve, o que quer que seja, Jesus Cristo é a essência do Natal. Ana, como professora e também como mãe, de que forma é que partilha então estes valores e estes factos para os seus filhos e também para os alunos, no fundo para ajudar esta geração a olhar para o Natal, para o que de facto ele é? Como mãe, portanto, começo por diariamente ler uma história da Bíblia. Às vezes, pronto, há dizem que não é uma história da Bíblia, tenho que confessar, mas, portanto,
procuro sempre, antes de deitar, ao longo do dia mesmo, portanto, passar os valores. Mas isso não é só com a mãe. Perguntam-me com a mãe, mas nós os dois fazemos isso, procuramos fazer isso. Portanto, transmitir aquilo que é certo acerca de Jesus. A minha filha, ele é mais pequenino, não é? Mas já vai à escola dominical, etc. Mas, assim, se falar com... Ela não está aqui, mas se tivesse a oportunidade de falar com a Noemi, ela, assim, ela sabe quem é Jesus, ela sabe que ele é o nosso melhor amigo. Não se deita sem orarmos, sem pedirmos a Deus alguma coisa ou agradecer. Portanto, há valores que nós vamos passando e também com a nossa vida, quer dizer, que eu acho que isso é o mais importante. Não é? E ela sabe que Jesus é o Salvador dela também? Assim, o conceito de Salvador, eu tenho que confessar que eu acho que ela ainda não atingiu. Eu sei que, pronto, é assim, estas questões são um pouco variáveis, depende de criança, depende da pessoa. Eu creio, nós falamos nisso, portanto, ela sabe que Jesus é o nosso melhor amigo e ela diz que Jesus é o meu Salvador. Agora, quer-me parecer que ela ainda não atingiu exatamente. Eu acho que ela não tem a noção de que fez alguma coisa assim tão errado para que Jesus morresse por ela. Nós passamos essa mensagem, mas às vezes temos a noção e a percebemos mesmo na altura da Páscoa, ela faz a pergunta, mas porquê é que Jesus morreu? Ela sabe que ele morreu, ela sabe que ele ressuscitou. E nós explicamos-lhe porquê, mas faz-lhe alguma confusão. Como é que porque Jesus era tão bom, porque é que lhe fizeram tanto mal? Então, e qual é a razão? Explicando também para os nossos telespectadores que até conhecem a história, Portugal é um país cristão, mas ainda não atingiram, porque não há idade para atingir. É verdade. Quer que eu faça essa explicação, não é? Então é assim, nós nascemos separados, nós nascemos separados de Deus por uma série de coisas, porque não somos pessoas boas, quer dizer, somos bons naquele sentido, procuramos cumprir, sermos amigos dos outros, enfim, fazer as obras, não é? Mas nós não somos perfeitos. Não somos suficientes. Não somos suficientes, não somos perfeitos. E a Bíblia diz que ninguém é perfeito, não é? Então nós precisávamos de um Jesus, precisávamos de alguém perfeito para poder substituir-nos, não é? Tomar o nosso lugar. E foi aquilo que Jesus fez. Pronto, essa mensagem nós vamos passando. É maravilhoso saber que em Jesus encontramos, de facto, a melhor prenda de Natal. E como é que vocês celebram também o vosso Natal em família? Sei que já o passaram no Desafio Jovem, não é? No meio de pessoas que precisavam verdadeiramente de companhias como vocês, não é? Para transmitirem testemunhos de esperança. Hoje em família, como é que é? Eu por acaso, Sara, vinhamos a falar no carro sobre os natais que passamos no Desafio Jovem, os natais e as passagens de ano. E estávamos a dizer como admiramos as pessoas que deram a vida delas para servirem naquele ministério. Nós fizemos-lo durante algum tempo, mas há pessoas que estão ali há muitos anos a amar aqueles homens e mulheres que passaram pelas drogas e pelo álcool. E cuja família são eles. Não é? A família dessas famílias que servem no Desafio Jovem são aqueles moços, são aquelas moças. E nós passámos natais no Desafio Jovem muito bonitos, muito valiosos, que guardamos deles gratas memórias. O nosso Natal é um momento muito bonito também. Simples. Simples, procuramos estar juntos, por vezes com os nossos pais, por vezes até com a família mais chegada ou com amigos mais chegados. Quando sabemos que há alguém da igreja, sobretudo, que está mais só, procuramos convidá-lo para a nossa casa, de modo a que tenha um Natal também ele diferente. Mas é um Natal em que nos voltamos uns para os outros, não é? Mais do que darmos presentes uns aos outros, porque isso é importante, porque quem ama dá, não é? Vínhamos a falar nisso, quem ama dá. Mas eu acho que, sobretudo, quem ama dá-se. Não é? E nós procuramos, para além de dar os presentes, darmos uns aos outros, darmos tempo de qualidade uns aos outros, darmos o afeto que deve ser dado diariamente, mas que no Natal tem um brilho especial, esse afeto que é requerido uns dos outros, porque nos lembramos do amor que foi dispensado por Deus ao dar-nos Jesus, não é? Ao enviar Jesus, para provar o amor que tem a cada homem e a cada mulher. E para acrescentar esperança à nossa vida. E para acrescentar esperança, sem dúvida, Sara. Muito obrigada por terem estado aqui então à conversa connosco, a partilhar um pouco do vosso testemunho. Jesus é de facto a melhor prenda para dar e receber neste Natal. Mesmo que se sinta desanimado e sem razões para festejar, lembre-se que Deus enviou o seu único Filho ao mundo para aliviar as nossas cargas e trazer esperança. Aquele bebé que nasceu em Belém, cresceu, carregou na cruz todos os nossos pecados e ressuscitou. Ele venceu. Por isso, para encontrar verdadeira paz neste Natal, olhe para Jesus, o presente de Deus para si.
Para o conhecer melhor, leia também a Bíblia e, a propósito, temos hoje para lhe oferecer um calendário com versículos bíblicos para cada dia do ano. Para o receber, basta então contactar-nos através dos telefones e endereços em rodapé e visite-nos também em portalevangelico.pt. Nós voltamos a estar consigo aqui na RTP2 na próxima terça-feira, às 6 da tarde, e na rádio ainda na Antena 1, entre as 22h45 e as 23 horas. Então, bom domingo e até lá, se Deus quiser.